E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Gerluce roubará a patroa e fará algo chocante com o dinheiro. Porém, ao entrar novamente no quarto das estátuas, Gerluce encontrará uma outra coisa além da grana, que irá ferrar a dupla de vilões. Ferrete e Arminda terão o maior susto de suas vidas ao descobrir que a empregada colocou as mãos em um documento que poderá deixar os dois na miséria. Isso tudo terá início quando Gerluce entra novamente no quarto das Três Graças. A mocinha logo verá os sacos de compras cheios de dinheiro. No entanto, ela tomará um susto ao ouvir a voz de Arminda no celular e percebe que a patroa tinha chegado em casa. Gerluce então tentará fugir, mas a porta estará emperrada e ela não consegue abrir. Naquele momento, Arminda se aproxima do quarto e Gerluce se treme de medo dos pés à cabeça ao escutar os passos. E quando a Dona Cobra estava para abrir a porta, Josefa grita chamando a filha. Gerluce, ao escutar os gritos da senhora, ela fala consigo mesma. E a Dona Josefa, ela deve estar fazendo isso para me ajudar, assim como ela fez da última vez. A cuidadora não perde tempo. Olha para os lados procurando um modo de sair daquele lugar e acaba percebendo algo estranho embaixo das estátuas. Ao empurrar, Gerluce vê um piso falso e diz: "O que isso está fazendo embaixo das estátuas?" A mocinha, curiosa, ela abre o piso falso e ao se deparar com uma caixa, ela fala: "O que será que tem nessa caixa? E por que a Dona Cobra o escondeu embaixo dessas estátuas?" Naquele momento, Gerluce escuta novamente Arminda se aproximando. Coloca as estátuas no local e olha fixamente para a porta, pensando em como escapar dali. Já a Dona Cobra, ao chegar em frente à porta, ela coloca sua chave, percebe que a porta estava emperrada, mas após forçar pelo lado de fora, a porta se abre. Já Gerluce, ela terá conseguido fugir pelas janelas, se aproxima de Josefa em seu quarto e conta tudo o que aconteceu. Josefa a encara e diz: "Eu sabia que você só podia estar naquele quarto. Você tem que tomar mais cuidado, Gerluce. Se a minha filha te ver naquele lugar, ela é capaz de fazer uma loucura." Gerluce pede desculpa e fala: "Eu não vou mentir. Eu entrei para roubar a tua filha. A minha mãe, a Lígia, ela está precisando dos remédios." Josefa, naquele momento, surpreende a cuidadora ao dizer: "E então, você conseguiu? Pegou o dinheiro que precisava?" Gerluce pergunta: "A senhora não acha errado o que eu tentei fazer?" Josefa responde: "Claro que não. Eu tenho certeza de que aquele dinheiro é sujo. E você mesmo disse que o Ferrete está dando remédios falsos, não é mesmo? Então, é mais do que justo que aquele dinheiro seja usado para ajudar o pessoal da comunidade." Gerluce a encara e diz: "Bem, a senhora tem razão, mas eu acabei não conseguindo pegar o dinheiro. Eu tive que fugir pela janela. Porém, pelo menos consegui pegar uma outra coisa." Josefa estranha e pergunta do que se trata. Gerluce então mostra uma caixa e diz: "Esta caixa
estava escondida em um piso falso, embaixo das estátuas Três Graças. Josefa, ao reconhecer a caixa, ela não perde tempo, abre e fala: Eu não acredito! Você conseguiu encontrar a caixa do Rogério. Eu passei todos esses anos procurando por isso, e agora, finalmente encontrei. Gerluce estranha e pede uma explicação. Josefa responde: Nessa caixa está tudo o que o Rogério sabia sobre a Arminda e o Ferete. Todos os podres dos dois. Enquanto isso, Arminda liga para Ferete e avisa: Nós dois precisamos conversar. Temos um problema. O empresário não demora a chegar na mansão. Vai direto até o quarto das estátuas Três Graças. E ao se encontrar com Arminda, ele pergunta: O que foi dessa vez? O que é de tão grave para você ter me chamado até aqui? Arminda o encara e responde: Eu acho que entraram outra vez aqui dentro. Santiago arregala os olhos e questiona: Como assim? Do que você está falando? Levaram alguma coisa? A Dona Cobra avisa: Aparentemente, está tudo no seu lugar. Até o dinheiro que você trouxe ontem à noite ainda está aqui. Ferete estranha e pergunta: Se está tudo no seu lugar, então por que você acha que alguém entrou aqui dentro? Arminda aponta para as estátuas e diz: Eu notei que elas estavam um pouco fora do lugar. E quando eu olhei com mais atenção, eu vi que embaixo dela tinha um piso falso. Eu nunca tinha reparado antes. Ferete, preocupado, pergunta: E o que, afinal de contas, tinha dentro desse piso falso? Arminda responde: Esse é o ponto. Não tinha nada. Estava vazio. E eu tô achando que era o lugar onde o Rogério escondia. Você sabe o que? Essas estátuas foram colocadas ali por ele. Santiago não gosta nada daquela história e fala: Mas se isso é verdade, e esse piso falso estava vazio, significa que alguém pegou o que tinha dentro. Arminda concorda e Santiago continua: Se aquilo cair nas mãos erradas, nós dois estamos perdidos. Você entendeu? A Dona Cobra fica ainda mais preocupada enquanto os dois conversam. No quarto da Josefa, Gerluce se aproxima ainda mais e pergunta novamente: O que tem dentro dessa caixa? Me diga, Dona Josefa. A mãe de Arminda responde: O Rogério sempre foi um homem muito correto. Ele, diferente da Arminda e o Santiago, era honesto, mas acabou sendo enganado pela minha filha e depois pelo Ferete. Gerluce estranha e pergunta: Como assim enganado? A senhora está falando do fato dos dois serem amantes? Josefa respira fundo e diz: Quem dera fosse só esse o problema. As coisas são muito piores do que você imagina. Gerluce, mais aflita do que nunca, pede: Pois então me conte de uma vez. O que está acontecendo? Eu já estou ficando nervosa. Josefa a encara e responde: Foi a Arminda que apresentou o Ferete ao Rogério. Na época, ele não sabia, mas a minha filha já era amante daquele crápula. O Rogério sempre teve o sonho
de ajudar as pessoas. Ele queria vender remédios com preços acessíveis a todos. E foi por isso que ele criou a fundação. Gerluce arregala os olhos e fala: então foi o Dr. Rogério que criou a fundação. Eu sempre pensei que tinha sido o Ferretti. Josefa explica: não, na verdade o Ferretti entrou como sócio minoritário. Ele tinha pouquíssimas ações. Era só o suficiente para se aproximar do Rogério. Ele e a minha filha tinham seus próprios planos. E por isso eles fizeram. E antes que Josefa terminasse de falar, as duas escutam os gritos da Arminda. E Gerluce, com medo, comenta: será que ela notou que eu entrei naquele quarto? Josefa responde: ela não tem como saber de uma coisa dessa. Você não se preocupe, Gerluce. É só não falar nenhuma besteira. Gerluce acena com a cabeça e pergunta: e quanto à caixa? O que você vai fazer com ela? Josefa pensa um pouco e diz: é melhor deixá-la guardada aqui no meu quarto. Agora vamos descer para ver o que a minha filha quer. E depois eu volto para explicar o resto da história. Gerluce responde: ok, mas depois eu quero saber exatamente o que tem de tão importante dentro daquela caixa. Josefa a encara e fala: não se preocupe, que você logo vai descobrir. E garanto que você vai ficar de cabelos em pé. Enquanto isso, na sala, Arminda grita novamente e Ferretti pede para a amante se acalmar e diz: para, Arminda, elas já escutaram os teus gritos. Não é bom pra gente se toda a rua escutar você. Arminda olha para o empresário e o lembra: acontece que se foram aquelas duas que pegaram aquela caixa, será o nosso fim, o meu e o teu. Santiago se aproxima ainda mais e fala: isso não teria acontecido se nós tivéssemos encontrado aquela caixa antes. Arminda retruca: eu nunca imaginei que o esconderijo do Rogério fosse justamente embaixo das estátuas. Não demora para que Josefa e Gerluce cheguem na sala. E Arminda, ao ver as duas, ela grita: eu só vou perguntar uma vez. Então, é bom vocês falarem a verdade. Gerluce finge não saber de nada e fala: mas do que a senhora está falando? Por acaso aconteceu alguma coisa? Arminda responde: aconteceu sim, e eu acho que você já sabe muito bem do que eu estou falando, não é mesmo? Josefa defende a cuidadora e diz: você só pode ter perdido a cabeça. Como a Gerluce vai saber do que você está falando? Ela por acaso lê mentes agora? Gerluce concorda e fala: a dona Josefa tem razão. Eu não sei do que a senhora está falando. Santiago nota o fingimento das duas e avisa a Arminda: essas duas estão mentindo. Está claro que elas estão escondendo alguma coisa. A dona Cobra, sem paciência, pergunta: me diga, Gerluce, você entrou na sala das Três Graças? Gerluce responde: eu não. Eu já disse que sou inocente. Não fui eu que entrei. Arminda manda calar a boca e explica: eu não estou falando da invasão do outro dia. Eu estou me referindo a hoje.
Hoje alguém entrou naquela sala, moveu as estátuas e pegou uma coisa lá de dentro. Gerluce se treme dos pés à cabeça e Santiago, ao notar, ele pergunta: O que foi, Gerluce? Você está muito nervosa para uma pessoa que se diz inocente. Gerluce gagueja e responde: É claro que eu tô. A dona Arminda está me acusando de roubo. Josefa percebe o medo da cuidadora e a ajuda dizendo: Vocês dois fazem essas acusações para a pobre e ainda querem que ela não fique com medo. A Arminda retruca: Pois para mim, quem tem medo é porque tem culpa no cartório. Gerluce respira fundo e responde: Acontece que eu não tenho. E já disse que não entrei naquele quarto. Era só isso que a senhora queria falar comigo? Arminda a encara e diz: Era sim. Era só, por enquanto. Josefa olha para a filha e fala: Pois então, nos dê licença, que eu e a Gerluce vamos para o meu quarto. Pelo menos lá não temos o desprazer de olhar para a cara de vocês dois. E após falar aquilo, ela vai para o quarto, junto de Gerluce. E Arminda, ao ficar a sós com Ferete, pergunta: Você acreditou nas duas? Santiago responde: Nem um pouco. Elas estão escondendo alguma coisa. Claramente a tua mãe estava protegendo a empregada. Arminda não gosta nada e fala: Se foi mesmo a Gerluce que pegou aquela caixa, isso pode ser o nosso fim. Ferete concorda e Arminda continua: E o que você pretende fazer? Deixar que ela saia dessa impune? O empresário responde: Não, é claro que não. Eu vou cuidar disso e vai ser agora. Arminda se aproxima ainda mais e pergunta: Como assim cuidar? Você está me dizendo que vai fazer o que eu estou pensando? Ferete confirma e diz: Só me diga uma coisa. O imprestável do teu filho está em casa? Arminda responde: Não, aquele encosto saiu bem cedo e só deve voltar tarde da noite. Ferete sussurra: Perfeito. E após falar aquilo, o empresário fará uma ligação e diz: Eu preciso que você faça uma coisa para mim. E tem que ser para agora. Macedo, do outro lado da linha, pergunta do que se trata. E Ferete começa a explicar. Macedo então arregala os olhos e pergunta: O senhor tem certeza? Quer realmente que eu mande um homem até aí para fazer isso na casa da dona Arminda? E ainda mais, com o senhor e ela aí no local? Ferete responde: Eu já disse que sim, mas você deixe bem claro pro teu amigo que não deve tocar um dedo em nós dois, entendeu? Macedo confirma e Ferete continua: Se nós dois estivermos aqui, será mais convincente e ninguém vai suspeitar que eu sou o mandante. Vai parecer um assalto que deu errado. Macedo avisa ter entendido o plano e Ferete, ao desligar, ele se aproxima de Arminda e conta o seu plano. Vai chegar um homem daqui a pouco. Ele vai fingir um assalto. Todos vão pensar que foram os mesmos que entraram aqui no outro dia. Arminda, entendendo o plano do amante, ela fala: E esse homem vai ser o que vai se livrar da Gerluce
e da minha mãe, não é mesmo? Santiago confirma e diz: Você me desculpe, Arminda, mas não temos escolha. A tua mãe está se tornando um problema muito grande. E o melhor que temos a fazer, no momento, é nos livrar dela. Arminda, em modo frio, responde: Desculpar? Mas do que exatamente? Se livrar daquelas duas é um favor que você me faz. Só em pensar que não vou ter que escutar aquela velha chata novamente, eu já fico até mais feliz. Santiago, ao escutar aquilo, comenta: Eu devo admitir que sou um homem frio e calculista. Mas você me surpreende, Arminda. Até parece que não tem coração. A dona Cobra retruca: Eu tenho, e o meu coração está cheio de maldade. Até porque, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que os maus sempre vencem e os bons sempre se ferram. Enquanto isso, sem saber o perigo que as duas estavam correndo, Gerluce pede que Josefa conte o que realmente aconteceu com Rogério. E Josefa explica: Foi a Arminda e o Ferete que se livraram do pobre. Eu sei disso porque escutei a conversa dos dois e ouvi quando a Arminda deu ordem para o Macedo, o capanga do Ferete, sabotar o barco do Rogério. Gerluce, em estado de choque, pergunta: A senhora tem certeza de uma coisa dessa? Isso é muito grave. Josefa responde: Tenho sim. Eu posso até ser uma velha doida. Esqueço de muitas coisas. Mas eu nunca esqueci daquela noite. Eu me lembro perfeitamente daquela conversa. Gerluce questiona: Se isso é verdade, por que a senhora não denunciou os dois? E por que o Dr. Ferete e a dona Arminda fariam uma coisa dessa com o Dr. Rogério? Josefa explica: Eles fizeram tudo isso justamente por causa dessa caixa que você encontrou. Foi nela que o Rogério escondeu tudo o que encontrou de errado lá na fundação. E ele pretendia usar contra os dois. Gerluce não entende e pede para que Josefa se explique melhor. Josefa respira fundo e diz: Bem, acontece que o Rogério descobriu que a Arminda e o Ferete eram amantes. Eu sabia que aquele crápula era um mau caráter. O Rogério começou a investigar a própria empresa, a fundação. E foi então que ele descobriu todas as coisas ilegais que o Santiago fazia lá dentro. Gerluce fica em estado de choque e pergunta: E o que o senhor Rogério fez? Josefa responde: Na época, ele queria denunciar tudo para a polícia. Até ameaçou os dois. Porém, ele fez um acordo. Os dois teriam que parar com as atividades ilegais na fundação. E em troca, ele ficaria calado. Gerluce estranha e questiona: Mas por que o Dr. Rogério fez uma coisa dessa? Ele poderia ter colocado aqueles dois bandidos na cadeia. Josefa revela: Ele fez isso pelo Raul. Ele não queria que o rapaz crescesse sem a mãe. Além disso, ele tinha descoberto que o Raul, na verdade, era filho de sangue do Ferete e não dele. E com medo de perder o filho, ele fez esse acordo. Ao escutar aquilo, Gerluce arregala os olhos e pergunta: Mas, se eles tinham esse acordo, por que aqueles dois se livraram do Dr. Rogério?
Josefa explica: ganância. Eles queriam voltar a vender remédios falsificados. E o único modo era se livrando do Rogério. Gerluce fica se tremendo de medo ao descobrir tudo aquilo. E Josefa tranquiliza a moça e fala: não se preocupe, Gerluce, que aqueles dois vão pagar. Graças à caixa que você encontrou, nós vamos conseguir colocar os dois na cadeia. Eu só preciso que você me leve até a delegacia mais perto. Gerluce responde: é claro, eu faço isso agora mesmo. A delegacia mais perto é a que o Paulinho trabalha. As duas então descem e, ao chegar na sala, elas dão de cara com Arminda e Santiago. Gerluce avisa a patroa que levará Josefa para dar uma volta. E a megera responde: é claro, sem problemas. Mas antes eu gostaria de ter uma conversa rápida com você. Gerluce, sem desconfiar que a patroa só estava tentando ganhar tempo, ela pergunta do que se trata. E a Arminda inventa e começa a puxar assunto com a cuidadora. Não demora para que um homem entre na casa e ameace a todos com uma arma. Gerluce e Josefa ficam apavorados e Arminda, naquele momento, dá um sorriso de canto de boca. Josefa percebe e, ao olhar para a filha, pergunta: você, por acaso, perdeu a cabeça, Arminda? Que uma situação dessa, não vê que esse homem está armado? A vilã não resiste e começa a dar gargalhadas. Ferete pede à amante para se controlar. E Josefa, ao perceber o que realmente estava acontecendo ali, ela arregala os olhos, se aproxima da filha e pergunta: me diga uma coisa, Arminda. Por acaso, foi você que chamou esse homem? Ela confirma e diz: bem, eu acho que não tem mais o porquê fazer todo esse teatro. Fui eu sim que chamei. E sabe o que ele veio fazer aqui? Isso mesmo, acabar com vocês duas. Gerluce chama a patroa de louca e fala: todo mundo vai saber o que você fez. Você não vai sair impune dessa. Arminda retruca: é claro que eu vou. Até porque o que vai acontecer aqui é muito simples. Um homem entra na minha casa para roubar e, por uma tragédia da vida, ele atira na minha mãe e na cuidadora dela. E eu e o Ferete conseguimos escapar com vida por um milagre. Josefa não aguenta e grita: você é uma cobra sem coração. Além de tirar a vida do marido, vai tirar da própria mãe. Santiago, naquele momento, olha para Arminda e diz: se você tem alguma coisa para falar para tua mãe antes dela ir dessa para uma melhor, essa é a hora. Senão alguém pode acabar escutando os gritos e atrapalhar o nosso plano. Arminda, sem demonstrar um pingo de remorso, avisa: eu não tenho mais nada para falar com essa velha, a não ser que finalmente eu vou ser uma mulher livre, sem esse encosto na minha vida. Ao escutar aquilo, Gerluce e Josefa ficam em estado de choque. E Ferete, ao olhar para o capanga, manda o homem fazer o serviço. O capanga aponta a arma para Gerluce e diz: eu vou começar com você. Porém, antes que ela apertasse o gatilho, todos se assustam ao escutarem um barulho de tiro e ver o capanga caindo no chão. Arminda, sem entender, pergunta: mas
O que está acontecendo aqui? Naquele momento, Gerluce olha para o lado, vê Paulinho e diz: Você? Mas como? Como você sabia que eu estava precisando da tua ajuda? Paulinho responde: O Rivaldo, o porteiro da frente, viu o homem entrando e me ligou avisando. A sorte é que eu já estava aqui por perto. Ferete, ao perceber que o plano tinha falhado, ele finge ser uma vítima e fala: Ainda bem que você chegou. Esse homem quase faz uma tragédia. Josefa manda o Crápula calar a boca e o acusa. Já Paulinho se aproxima de todos e avisa: Eu sei disso. Eu estava escondido e escutei parte da conversa. E eu vi quando a dona Arminda confessou tudo. Gerluce encara o namorado e diz que elas também têm provas que a Fundação Ferete está falsificando os remédios. E Paulinho garante que levará os dois para a delegacia e fará com que eles paguem por todos os seus crimes. Arminda e Santiago sairão algemados e Josefa, ao se aproximar de Gerluce, manda: Aproveita que todos foram embora e pega o dinheiro do quarto. Usa eles para comprar remédios de verdade para o povo da chacrinha. Aquele dinheiro é sujo e ninguém vai notar o sumiço. Gerluce concorda e faz exatamente como Josefa lhe disse. Agora me digam, vocês acham que Gerluce fez certo em pegar aquele dinheiro, sim ou não? E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Três Graças.